Quarta-feira agitada no futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola conta sobre o zagueiro chegando ao Vasco, oficialização de atacante no São Paulo. Tem também lateral direito desembarcando no Atlético Mineiro. Dia agitado no Bahia, novos salários de Yuri Alberto e Maicon no Corinthians. Tudo isso e muito mais para você ficar super por dentro do que está rolando. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te deixa nem sequer um dia sem uma aposta. Campeonato francês com 4 partidas. Tem também Real Madrid em campo na sexta-feira, no dia 30 de dezembro, enfrentando o Valladolid, time de Ronaldo Fenômeno. Vitória do Valladolid paga 6,60, o empate pagando 4,84 e a vitória do Real Madrid garante R$ 1,52. Lembrando que para apostar na 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que o Corinthians não deve ficar com o Alex. Lembra dele? Ex-jogador do clube, fazia parte da comissão técnica fixa do Timão. Eu já havia contado para vocês que a relação dele com vários dos funcionários e também com alguns dirigentes não era das melhores. O Alex não apareceu nas 2 reapresentações do elenco e o Corinthians busca alternativas para o funcionário que já havia sido demitido recentemente das categorias de base. Bora falar que o Atlético anunciou nas últimas horas contratação importante, o lateral direito Patrick, ex-Atlético Mineiro, que jogava na temporada de 2022 pelo América, é reforço para o Campeonato Mineiro, o mesmo Atlético, comandado por Roger, que já tinha anunciado a chegada de Sassá, atacante também bastante conhecido. Bora falar sobre o Júnior Tavares, lembra dele? Lateral direito, revelado no São Paulo, 2 últimas temporadas no Náutico, será reforço da Ponte Preta durante a temporada inteira de 2023. Para fechar o giro de notícias, contar que Juan Quinteiro, o meia colombiano que conversa, negocia com o Flamengo nos últimos dias, curtiu uma postagem feita sobre ele, uma montagem em que ele vestia a camisa do Flamengo. É mais um indício de que o Quinteiro está bastante animado com a possibilidade de se mudar para o Rio de Janeiro e chegar para ser reserva imediato de Arrascaeta. Bora começar agora sim com as notícias para valer. Primeiras informações sobre o Bahia e a quarta-feira bastante agitada do tricolor. Primeiro, anunciar que o Bahia fechou a renovação de contrato de Ricardo Goulart. Veterano que teve passagem indiscreta na temporada de 2022, teve seu vínculo estendido por mais um ano. Bahia que também oficializou a chegada de Marcos Felipe, algo que todo mundo já sabia, goleiro do Fluminense emprestado por uma temporada. Já as tratativas com Christian deram uma estagnada. Volante, cujo Bahia ofereceu 3 milhões de dólares, já está em Salvador, passou por exames médicos, mas existe alguma pendência entre os clubes que impede o Bahia de oficializar a chegada do atleta, pelo menos até o momento. Outra notícia não tão boa, Rosário Central da Argentina recusou a proposta feita pelo Bahia por Alejo Vélez. Esse menino é um atacante de 19 anos de idade, uma das promessas do futebol argentino. O Bahia havia feito uma proposta interessante para a compra do jogador. Rosário descartou o negócio. Prometo ficar de olho essas e outras histórias de contratações do Bahia. Qualquer novidade, conto para vocês ainda hoje no programa do Nicola a partir das 19. Bora falar sobre o São Paulo com a 4ª contratação fechada para 2023. São Paulo que já perdeu 10 atletas de forma oficial, o 11º e o 12º podem sair nos próximos dias e fechou nessa quarta-feira seu 4º reforço. Trata-se de Marcos Paulo, atacante de 21 anos de idade, formado na base do Fluminense, vendido bem valorizado por Atlético de Madrid, mas que nunca conseguiu jogar no exterior. O Atlético topou emprestá-lo primeiro para o Famalicão de Portugal, não teve uma passagem boa. Já na passagem pelo Mirandês, da 2ª divisão da Espanha, negócio ainda pior. Marcos Paulo virou reserva desse time e acabou sendo emprestado ao tricolor. Os documentos da Espanha chegaram nessa quarta-feira e o São Paulo vai anunciá-lo de forma oficial nas próximas horas. Contrato de empréstimo por uma temporada, o São Paulo não paga nada pelo empréstimo, assume só 100% dos salários que não são altos. São Paulo também já sabe quanto vai precisar gastar para comprar o jogador em definitivo. Antes, o tricolor já havia confirmado as contratações do goleiro Rafael, comprado por 5 milhões de reais do Atlético Mineiro, do atacante Pedrinho, que chega por empréstimo do Lokomotiv Moscou, e de Wellington Rato, jogador de 30 anos de idade, meio atacante que pertencia ao Atlético Goianiense, mais um jogador comprado por 5 milhões de reais.
São Paulo que espera anunciar também nas próximas horas, acho que nos próximos dias para ser mais preciso, né? O zagueiro Alan Franco, que vem por empréstimo do Atlanta United, e o equatoriano Mendes, é um volante, Yerson Mendes, ele tinha contrato com Los Angeles FC até 31 de dezembro e chega sem custos, vai assinar um contrato com o São Paulo a partir de 3 de janeiro. Bora mudar de assunto e falar sobre o Santos, com novidades no gol. O Santos anunciou algumas horas atrás, alguns minutos atrás, a chegada de Vladimir, goleiro de 33 anos de idade, revelado na própria Vila Belmiro. Ele fez bom campeonato brasileiro pelo Avaí, não teve a possibilidade de renovar o contrato. O Avaí passa por crise financeira e queria reduzir o salário dele, que era de R$85 mil mensais. Vladimir não aceitou a proposta, foi chamado para uma reunião na manhã dessa quarta-feira com o Andrés Rueda. O Rueda ofereceu o mesmo vencimento que ele tinha nos tempos de Avaí e o Vladimir acabou aceitando. Contrato de 2 temporadas, o Santos não paga nem sequer comissão para o retorno do atleta. E a chegada do Vladimir é mais um indício de que o John não fica para a temporada de 2023. Goleiro de 26 anos de idade, que era o reserva imediato do João Paulo, que foi pretendido pelo Vasco, pelo São Paulo, pelo Atlético Mineiro. Muito arrependimento entre os dirigentes do Santos pelo negócio não fechado com o São Paulo. Até porque o John, a partir daí, tem causado alguns probleminhas internos. Relação não anda das melhores entre o atleta e representantes do Peixe. Para fechar sobre o Santos, mais 2 notícias. Wesley, atacante de 22 anos de idade, que quase estreou no Campeonato Brasileiro sob o comando de São Paulo. Na oportunidade deu uma baita polêmica porque o São Paulo tentou relacionado, mas ele não estava inscrito no Brasileiro. Esse menino não teve seu contrato prorrogado, o vínculo se encerrava nessa semana e a partir de agora Wesley vai buscar outras alternativas no futebol nacional. Bora contar também que Brian Angulo, atacante equatoriano, contratado na época do Fabian Bustos, salário de R$500 mil por mês, tinha vínculo até a metade de 2023. Nessa quarta foi oficializada a rescisão do contrato dele, o Santos garante uma economia e o Brian Angulo está livre para voltar para o futebol equatoriano. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro com um reforço para a lateral direita. O Galo fechou nas últimas horas com Paulo Henrique, 26 anos de idade, lateral barra ponta direita do Juventude. Foi um dos poucos que se destacaram no time gaúcho que foi rebaixado no Brasileiro. O Paulo tinha contrato com o Juventude somente até maio. E o Atlético conseguiu convencer o time de Caxias do Sul a liberá-lo de graça, mantendo um percentual de ouro na possibilidade de uma venda futura. Paulo Henrique, inclusive, tinha uma proposta do FC Cincinnati da Major League Soccer nos Estados Unidos, mas preferiu fechar com o Atlético 2 anos de vínculo, como eu contei. Importante contar ainda que, apesar da chegada do Paulo Henrique, o Atlético segue monitorando a situação do Gilberto. Já entendeu que não vai conseguir contratá-lo antes do mês de maio, quando se encerra a temporada em Portugal, jogador que pertence ao Benfica, mas a ideia do Galo é contar com o Gilberto, com o Paulo Henrique e com o Mariano para o restante do ano. Só mais uma sobre o Atlético Mineiro. Ramon Martínez, contratado em 2019 por R$8.400.000, acaba de deixar o Galo em definitivo. Ele se tornou jogador do Olímpia do Paraguai, ao menos o Atlético ficou com 50% do valor de uma venda futura, se é que o Martínez algum dia será vendido e vai garantir algum retorno financeiro para o Galo. Bora falar sobre o Vasco da Gama, que ainda não anunciou, mas fechou nas últimas horas a contratação de Robson Bambu, zagueiro que esteve no Corinthians na temporada de 2022, uma temporada para se apagar, completamente diferente, por exemplo, da passagem dele pelo Santos. Na oportunidade, enquanto vestia a camisa do Santos, Bambu era muito bom jogador, foi vendido para o futebol francês, acabou não vingando no Nice, que o emprestou para o Corinthians. Antes de voltar para o Nice, o Bambu conseguiu um acerto e será jogador do Vasco na temporada de 2023, empréstimo sem obrigação de compra. Se o Vasco quiser ficar com o jogador em definitivo, já sabe quanto terá de desembolsar. Informação sobre a contratação do Bambu foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande. Antes de fechar com o Bambu, o Vasco tinha negociações avançadas com o argentino Manuel Capasso, que pertence ao Atlético Tucumã. O Vasco chegou a oferecer $2,5 milhões, mas na última hora o time de Tucumã rejeitou a oferta, desistiu do acordo e fez o Vasco avançar nas tratativas com o Bambu. Você gostaria de contar com o Robson Bambu no seu time do coração? Acha uma boa aquisição? Vale a lembrança de que o Vasco já tem 4 reforços oficializados, o último deles Lucas Piton, jogador do Corinthians anunciado nessa quarta-feira. Ele foi comprado por R$17 milhões, equivalentes a 60% dos direitos econômicos. Antes o Vasco já havia anunciado de forma oficial as chegadas do Pedro Raul, ex-atacante do Goiás, do Patrick de Luca, volante que pertencia ao Bahia, além de Léo Pelé, comprado do São Paulo por R$16 milhões.
Bora mudar de assunto e falar sobre Corinthians. Yuri Alberto e Maicon ficam para a temporada de 2023. Essa era uma das prioridades do presidente Duílio Monteiro Alves. O Yuri Alberto foi comprado em definitivo depois que Robert Renan e Duqueiroz foram enviados ou serão enviados ao Zenit em definitivo também, enquanto o Maicon teve seu contrato de empréstimo prorrogado por mais uma temporada ao custo de R$ 2.800.000. A permanência de ambos vai causar mudanças nos vencimentos deles. O Yuri Alberto vai ter uma redução salarial e o Maicon terá um aumento, e eu vou explicar um pouquinho dessa história para vocês. É que o Yuri voltou ao Brasil com os mesmos vencimentos que ele tinha no Zenit da Rússia, R$ 2 milhões por mês. E de acordo com o Thiago Fernandes, jornalista, seu novo salário no Timão será de R$ 1.200.000. Ele topou reduzir os seus vencimentos em 40%, em troca vai ter um contrato de 5 temporadas com o Corinthians. Já o Maicon, que pertence ao Shakhtar e veio emprestado em 2022 para o Corinthians, precisou abrir mão de 60% dos vencimentos durante essa primeira estadia, durante essa primeira temporada. Para ficar no Corinthians em 23, ele pediu e foi atendido. Vai ter um aumento salarial ainda distante daquilo que ele ganhava nos tempos de Ucrânia, mas vai ganhar mais do que na temporada atual, cerca de R$ 700 mil por mês. Para mim, 2 golaços da diretoria do Corinthians, que anda devagar em relação à contratação de outros atletas, embora nessa quarta-feira o Timão tenha oficializado a chegada de Matheus Bidu, que é chamado, pelo menos momentaneamente, pelo Corinthians apenas de Matheus. Lateral esquerdo, que pertencia ao Guarani, comprado em 20% por R$ 2 milhões, o Corinthians ainda pode adquirir mais 50% dos direitos econômicos em troca de outros R$ 5 milhões. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!